Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Esta edição do SBT Brasil começa com os desdobramentos da guerra no leste europeu, que já dura 12 dias. Quanto mais a invasão da Rússia avança, mais ameaçados se sentem os moradores do país mais pobre da Europa, que é vizinho da Ucrânia. Com pouco mais de 2,5 milhões de habitantes, a Moldávia também não pertence à OTAN. O enviado especial Sérgio Uti mostra agora a realidade de um país em situação de emergência. A fila quilométrica é na fronteira com um país que poucos já ouviram falar e para onde muitos ucranianos estão indo. A Moldávia está espremida entre a Romênia e a Ucrânia. A ex-república da então União Soviética tem pouco mais de 2,5 milhões de habitantes, que sofrem forte influência da Rússia. A política do país é dividida basicamente entre aqueles pró-União Europeia e os que apoiam Moscou. De Lviv, na fronteira ucraniana com a Polônia, até a capital Chisinau, foram mais de 10 horas de estrada, com as barreiras no lado ucraniano e o asfalto ruim na Moldávia, país mais pobre da Europa. Com PIB per capita, divisão das riquezas por habitante, menor inclusive que o do Brasil. Ainda assim, eles resolveram ajudar. Um ginásio da capital é um dos muitos lugares improvisados para receber os refugiados da guerra. Já são mais de 250 mil. É a maior crise humanitária que esse país já viveu. Mas este é só um dos problemas que o povo daqui precisa enfrentar agora. A Moldávia está em estado de emergência, com espaço aéreo fechado e na expectativa do que acontece a pouco mais de 60 quilômetros aqui da capital, na fronteira com a Ucrânia. Mas o que mais preocupa agora é a possibilidade dos russos conquistarem uma das cidades mais estratégicas para os ucranianos ao sul, o que pode representar uma ameaça direta para este país. A região onde moradores se revezam para preparar o tecido camuflado e coquetéis Molotov é o porto mais importante que os ucranianos têm no Mar Negro. Por enquanto, os analistas do país, como Yevgeny Grozan, consideram uma invasão russa improvável. Ele é membro do Conselho de Segurança de Moldávia e me diz que tudo muda se Odessa for tomada. O ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, que é aliado da Rússia, chegou a apontar o território da Moldávia como um dos alvos da invasão. Neste fim de semana, Antony Blinken, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, visitou o país e avisou que os norte-americanos estão prontos para retaliar a Rússia em caso de agressão contra a Moldávia. Maia Sandu, presidente do país, lembrou a ele que a Moldávia já tem tropas russas em seu território. É outro detalhe que deixa a situação ainda mais tensa. A Transnistria, também na fronteira com a Ucrânia, está sob controle de separatistas apoiados por Moscou há quase 30 anos. Nesta pequena faixa há um arsenal com estimadas 22 mil toneladas de armas e munição. A Rússia mantém quase 2 mil soldados na região, que conta ainda com 6 mil paramilitares. É uma carta na manga que Vladimir Putin ainda não usou. A Rússia continua divulgando imagens como esta, que mostra ataques precisos em bases militares ucranianas. Mas proíbe que as TVs russas mostrem as cada vez mais numerosas áreas residenciais destruídas, como em Kharkiv e nos arredores de Kiev. Nesta segunda, Moscou propôs corredores humanitários que levassem moradores de Kiev para a aliada Belarus e de outras cidades para o próprio território russo, o que foi classificado como inaceitável e imoral pelas autoridades ucranianas. Além dos escombros que a guerra já destruiu, a Ucrânia é uma imensa teia de barreiras, barricadas, soldados e milícias, formadas muitas vezes por quem nunca pegou em uma arma. Falta experiência para lutar e para fugir. A família, que tentava escapar em uma rota de fuga em um dos subúrbios da capital ucraniana, foi atingida em cheio. Mãe e 2 filhos morreram na hora.
E agora há pouco, a Rússia propôs um novo cessar-fogo a partir das 4 da manhã desta terça-feira, pelo horário de Brasília, para possibilitar a saída de civis de 5 cidades da Ucrânia. O governo de Kiev ainda não respondeu formalmente à proposta. Mais cedo, a terceira rodada de negociações entre as delegações dos dois países havia terminado sem acordo. A delegação ucraniana chegou a Belarus de helicóptero. Ali aconteceu um encontro que já começou com baixas expectativas por causa da sugestão de Moscou de usar corredores humanitários que teriam como destino cidades russas e bielorrussas. Também foram apresentadas algumas condições para que a Rússia acabe com a guerra. A primeira delas é o comprometimento da Ucrânia em não fazer parte da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Outra é o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk como territórios independentes e da Crimeia como território russo. Foram feitas algumas pequenas mudanças em relação à logística dos corredores e vamos poder ajudar pessoas que sofrem com a agressão de Moscou, disse o representante da Ucrânia depois do encontro, sem especificar quais vão ser as novas rotas. Na Holanda, na cidade de Haia, começaram nesta segunda-feira as audiências no Tribunal Internacional de Justiça sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. As cadeiras da representação legal de Moscou estavam assim, vazias. O representante ucraniano, que afirma que seu povo está sendo vítima de um genocídio, afirmou que a ausência dos russos diz muito. Aqui nos Estados Unidos, a agenda do presidente Joe Biden chegou a ser alterada de última hora para a inclusão de um encontro por videoconferência com o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o chanceler alemão Olaf Scholz. Os quatro conversaram por mais de uma hora e prometeram uma nova rodada de sanções contra a Rússia. O governo americano e a União Europeia chegaram a anunciar que estudam proibir a importação do petróleo russo. Com o temor de mais uma escalada nas sanções contra a Rússia, o preço do barril de petróleo Brent chegou perto dos $140, o maior valor já registrado na história. Nesta segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca acalmou os ânimos e disse que o presidente Joe Biden ainda não tomou qualquer decisão sobre a proibição do petróleo russo e que as discussões sobre este tema seguem em andamento. Ainda nesta edição, vamos mostrar os reflexos do preço do petróleo no combustível vendido aqui no Brasil e as negociações para baixar o valor nas bombas. O secretário de Segurança Pública de São José dos Pinhais, no Paraná, foi assassinado durante um assalto em São Paulo. Uma moto importada que custa mais de R$50 mil. Era nela que os bandidos estavam de olho quando abordaram a vítima na Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da capital paulista. Foi na noite deste domingo. Segundo a polícia, 2 ladrões que também estavam em uma motocicleta se aproximaram. O garupa anunciou o assalto, mas o secretário reagiu. Foi então que os criminosos atiraram. Ricardo Tadeu Custi foi atingido por 4 tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Foi nomeado secretário de Segurança Pública de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no ano passado. Antes, Ricardo havia trabalhado durante 12 anos como guarda municipal. Um dos melhores guardas municipais que eu conheci, os melhores amigos que eu tive. Horas antes do crime, a vítima postou este vídeo e escreveu: "Vamos ali e já voltamos." O secretário veio a São Paulo para renovar o visto americano e já voltaria para São José dos Pinhais nesta segunda-feira. A moto não foi roubada, mas os bandidos levaram a arma dele. O caso foi encaminhado aqui para o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ricardo era uma pessoa extremamente trabalhadora, uma pessoa que tinha um trabalho pela segurança pública muito grande e, sem dúvida, vai fazer muita falta. A polícia fez buscas na região, mas ainda não há pistas dos bandidos. Ricardo Custi tinha 44 anos. Ele deixa esposa e 3 filhos. Um vídeo mostra o prefeito de Itaituba, no interior do Pará, fazendo comentários machistas durante um show. O vídeo viralizou nas redes sociais. Aparentemente embriagado e ao microfone, o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, do MDB, usa uma expressão grosseira para avisar que vai ter relações sexuais com mulheres que estão na festa. Tanta mulher bonita
E segue com o discurso. Pense no lugar que tem tanta rapariga boa. Aqui tem. Empolgado, ele tira a camisa. Mas precisou ser carregado ao deixar a festa. Segundo especialistas, o comportamento do prefeito pode configurar falta de decoro e Valmir Climaco pode ser punido. As declarações sobre as mulheres tornam a situação ainda mais grave. A análise é do professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas. Algum vereador ou mesmo um cidadão ou alguns cidadãos poderiam apresentar um pedido de impeachment do prefeito por crime de responsabilidade devido à quebra de decoro, e aí a Câmara dos Vereadores, seguindo o que diz a lei orgânica da cidade, ela determina se ele deve ou não perder o mandato. Esta não foi a primeira vez que Valmir Climaco protagonizou cenas de embriaguez em público. Logo após vencer as eleições de 2020, um vídeo dele bebendo e dançando sem máscara circulou pelas redes sociais. Nós entramos em contato com o prefeito Valmir Climaco, mas até o momento não tivemos resposta. Foram protocolados na Assembleia Legislativa de São Paulo 10 pedidos de cassação do mandato do deputado Arthur Duval após falas sexistas dele sobre as mulheres ucranianas. Uma delas foi assinada por 17 parlamentares. Arthur Duval deverá ser investigado por causa das declarações feitas em áudios enviados a um grupo de WhatsApp em que ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis por serem pobres. O Conselho de Ética da Assembleia vai se reunir na quarta-feira para avaliar o caso. A tramitação pode durar até 30 dias e seguirá para o plenário. Arthur Duval também vai responder a um procedimento disciplinar e pode ser expulso do Podemos. Após a repercussão do caso, o deputado retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma câmera acoplada ao capacete de um policial à paisana flagrou o momento em que 2 homens tentam assaltar o PM na Baixada Fluminense. Ele desce da moto e troca tiros com os suspeitos, que ficaram feridos, um deles em estado grave. O outro fugiu. A empresária e influencer Sara Fonseca denunciou ter sido vítima de injúria racial em uma padaria em Ipanema, bairro Nobre do Rio. Ela afirma que tinha ido até o local encontrar o namorado e, ao se aproximar dele, um homem pediu que não perturbasse o rapaz, como se ela fosse uma pedinte. A padaria nega que o homem seja funcionário do estabelecimento. O médico investigado por ter atropelado e matado um idoso de 92 anos na semana passada em São Paulo se apresentou à polícia. O crime aconteceu durante o carnaval e o médico fugiu sem prestar socorro. O mundo ultrapassou a marca de 6 milhões de mortes por Covid-19, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. No Brasil, o Rio de Janeiro se tornou, nesta segunda-feira, a primeira capital a dispensar o uso de máscara em todos os ambientes, inclusive fechados. Nesta academia, a notícia foi sinônimo de alívio para alguns. A máscara sufoca muito a gente, né? Já outros preferem a cautela. Acredito que pode surgir novas variantes ainda, uma doença ainda desconhecida. A decisão de dispensar a proteção facial em ambientes fechados levou em conta critérios como o avanço da vacinação, a baixa taxa de transmissão do vírus e a redução nos índices de internações na cidade do Rio. Mas a prefeitura ainda recomenda o uso de máscaras para pessoas com doenças graves, com algum sintoma gripal e também para aquelas não vacinadas. Além disso, a apresentação do passaporte vacinal para acesso aos espaços fechados continua obrigatória, até que 70% da população maior de 18 anos esteja imunizada com a dose de reforço. Lembrando que isso é uma desobrigação. As pessoas que quiserem continuar utilizando máscara, devem continuar utilizando, podem continuar utilizando. Apesar da medida, o Sindicato das Empresas de Ônibus da capital recomenda que os passageiros continuem utilizando máscaras. Este médico sanitarista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro considera a liberação precipitada. Simplesmente, de um momento ao outro, sem uma campanha esclarecedora, né, é muito peso para as pessoas. Você atribui a uma responsabilidade individual, né, que é uma responsabilidade do Estado, da autoridade sanitária, né, coordenar esse esforço. Em outubro do ano passado, o Rio já havia dispensado o uso de máscara em ambientes abertos, o que acontece em outras 4 capitais brasileiras.
O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal estuda medidas para conter os esperados reajustes nos preços dos combustíveis, motivados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. O preço do barril de petróleo chegou perto dos $140 nesta segunda-feira. É o maior valor da história. A crítica de Bolsonaro ao sistema que equipara o valor do combustível no Brasil, a variação do barril e do dólar, teve reflexo nas ações da Petrobras, que caíram mais de 7%. Também na Bolsa de Valores do Brasil, que caiu 2,5%. Técnicos do Ministério de Minas e Energia, Casa Civil e assessores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram durante a tarde no Palácio do Planalto. Oficialmente, a ordem no governo é seguir na defesa do projeto que estabelece um valor único para o ICMS sobre os combustíveis, o que prejudicaria a arrecadação dos estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu colocar a proposta em votação ainda nesta semana. Pela manhã, em entrevista à Rádio Folha de Roraima, Bolsonaro confirmou a estratégia para conter a disparada no preço dos combustíveis. Vamos buscar uma alternativa, porque se você vai passar isso tudo dos combustíveis, você tem que dar um aumento depois de 50% dos combustíveis. Não é admissível. O presidente Jair Bolsonaro avisou ministros e também integrantes do segundo escalão do governo para que não tratem sobre o preço dos combustíveis publicamente. Ele ficou incomodado depois que começou a ser especulada a manutenção da atual política de preços da Petrobras, o chamado PPI, Plano de Paridade de Importação da estatal. O presidente critica a adoção desse modelo implementado em 2016 durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade no preço internacional. Ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. A declaração de Bolsonaro teve reflexos no mercado financeiro e as ações da Petrobras caíram mais de 7%. Internamente, os técnicos da Petrobras garantem que o valor cobrado pelos combustíveis já está defasado e que é preciso repassar pelo menos uma parte da alta recente no preço do barril do petróleo. Por causa disso, o presidente Jair Bolsonaro já começou a procurar outros nomes para indicar para o Conselho de Administração da Petrobras e poder substituir o atual presidente da estatal, o general Joaquim Silveira. Em meio à especulação de uma nova mudança na direção, o presidente do Flamengo, Robson Landim, assume em abril o Conselho de Administração da Petrobras. E o Senado deve votar ainda nesta semana projetos para evitar o aumento nos combustíveis. Mas especialistas dizem que será muito difícil segurar os preços com a alta recorde do petróleo no mercado internacional. A guerra na Ucrânia fez o preço do barril de petróleo disparar. O impacto ainda não chegou aqui no Brasil, mas já assusta os consumidores. Eu não sei se eu como ou se eu coloco combustível no carro. Com a escalada na cotação do petróleo, os países que integram a Agência Internacional de Energia decidiram liberar 60 milhões de barris adicionais durante 30 dias. Mas, para esse professor de economia, a medida não resolve o problema. Não dá para acreditar que vá acontecer uma queda no preço do barril. Nos próximos meses, certamente não. Com o aumento da demanda de petróleo, a diferença entre o preço da gasolina praticado aqui no Brasil e no mercado internacional chegou a 26%. E para o óleo diesel, essa disparidade é ainda maior, 30%. E a resposta que todos querem saber é se ou quando a Petrobras vai subir o preço dos combustíveis para manter a política de alinhamento ao resto do mundo. Se a Petrobras decidir manter a paridade e refazer os reajustes, ou seja, para a partir de amanhã, ela deveria aumentar R$1 na gasolina e R$1,30 no diesel. Numa tentativa de evitar os reajustes, está prevista para quarta-feira a votação no Senado do projeto do relator Jean Paul Prats, do PT. O governo poderá indicar aos parlamentares governistas que eles apoiem a proposta, desde que seja incluído no texto a previsão para que em situações excepcionais, como é o caso de uma guerra, o preço cobrado pelos combustíveis possa ser controlado. Para isso acontecer, o relator precisa recuar na proposta da criação de um fundo. São soluções completas, pensadas, efetivas, evidentemente transitórias, não ideais, mas sim as medidas que são possíveis tomar. A seguir, brigas de torcida mancham o fim de semana no futebol. Em Minas, um torcedor foi assassinado.
A FIFA libera a transferência de jogadores ucranianos para atuar em outros países. E os destaques da Liga dos Campeões, que começa a definir os classificados para as quartas de final nesta terça-feira. A gente volta já já.